todos. Nome: Valdeci Novaes. Hobby: cavaquinho, samba, cantar e compor. Música: samba. Felicidade: fazer samba. Vou contar um pouquinho da minha história com esse instrumento maravilhoso que é o cavaquinho. Comecei a frequentar as aulas de samba no finalzinho dos anos 80. Finalzinho dos anos 80. Porém, em 1990 eu comprei um cavaco tonante, né? Esse cavaco que as pessoas compravam antigamente, que era mais acessível. E por um ano eu fiquei procurando professor, e tinha uma dificuldade tremenda, porque não tinha conservatórios aqui na cidade onde eu moro em Praia Grande, uma cidade do litoral paulista, né? Baixada Santista, e a dificuldade era bastante em encontrar professores e conservatórios, né? Era muito longe. E por um ano eu fiquei tentando, né? Foi quando eu descobri um professor em Santos, mais precisamente na Vila Belmiro, nome Walter Bambu, um grande bandolinista da cidade, né? Parte de choro e tudo. E eu comecei a fazer aula com Walter Bambu por um tempo, né? Fiquei um pouquinho de tempo fazendo aula com ele, e por motivos pessoais eu resolvi parar, né? E aí eu tava, puxa, eu quero estudar cavaquinho, mas que seja um professor aqui da minha cidade. E nada é por acaso. Um dia em casa, eu comecei a ouvir um som de um banjo bem alto. Aquele som bonito de um banjo, né? E eu vi um terreno baldio, e literalmente no fundo de quintal, do outro lado da rua, tinha um pessoal tocando, né? E eu pedi para o meu amigo Bira, o Biratana, para vamos assistir aquele samba, e ele foi comigo. Chegando de frente para o muro, assim, atrás, eu fiquei assistindo o samba, ouvindo aquele som maravilhoso do banjo. Foi quando o Dudu do banjo, que seria meu futuro professor, ele falou assim: pula o muro, vem assistir o samba com a gente. E começamos a assistir e tal. E ao término do samba, falei: puxa, eu gosto muito de cavaco, eu gostaria de aprender e tal, mas aconteceu algum problema assim, eu não pude mais. E ele pegou, me deu o banjo na mão, e eu fiz um teste. Ele fez um teste de aptidão comigo, né? E eu tinha dificuldade na parte de montagem de acordes, tentei fazer alguns e não conseguia. Meus dedos eram muito duros, né? Já um amigo meu, que era o Bira, ele tinha essa facilidade. E o professor só observando. O que acontece? Ele não falou absolutamente nada, porém o rapaz que estava ao lado dele apontou para mim e falou assim: ó, esse rapaz aqui não leva jeito para o cavaco. Ele nunca vai aprender cavaquinho. Não tem jeito. Olha só o jeito dele, a postura. Não leva, pode desistir do cavaquinho. E apontou para o meu amigo, o Bira, e falou assim: ó, esse sim tem facilidade, esse leva o dom, esse vai conseguir aprender o instrumento cavaquinho. E aí o que acontece? Eu não liguei, com certeza, né? Entrou por um ouvido, saiu por outro, e comecei a estudar, né? Me dedicar bastante, focar naquilo, né? E hoje eu estou aqui como professor e como músico cavaquinista, né? Então isso leva a crer o quê? Que você não pode aceitar uma crítica destrutiva como o fim de um estudo, né? Você tem que batalhar para que você consiga desenvolver e tocar o seu instrumento, né? Até tem um fato interessante que eu li uma vez numa matéria, numa revista, onde um professor fez uma entrevista com 2 professores. O primeiro professor foi feito uma pergunta, né? Você acha que realmente deve existir o dom ou não para estudar qualquer instrumento musical, né? No caso, nós estamos falando do cavaquinho, né? E o professor, que não tinha paciência, né, falou assim: não, para mim, se não tem o dom, eu já peço para que ele desista e tal, porque não sei o quê. Ele já queria o aluno já meio que mastigado, né, para que ele pudesse tocar. Seria mais fácil. E fez a pergunta para outro professor. O outro, com calma, ele falou assim: não, realmente, se tem um dom, vai ser feito um teste de aptidão. Se tem um dom, ele vai aprender mais rápido. Mas certamente aquela pessoa que não tem um dom, se ela se dedicar, ela vai conseguir dominar o instrumento também, né? Então isso é um fato que realmente você tem que levar em consideração para iniciar o estudo do cavaquinho, né? Focar, estudar muito, se dedicar, questionar, para que você consiga executar isso. Voltando ao assunto do cavaco, com o professor do banjo, que foi o meu segundo professor e que realmente aprendi com ele, eu ainda não tinha feito pedido da aula. E o que aconteceu? Eu era super tímido, né? Tem o Valdeci antes da música e depois da música.
era uma pessoa super tímida. A música me transformou no sentido de falar em público, de fazer palestras em faculdade ou entrevistas de emprego. A música, ela te transforma. E um dia eu estava na farmácia do bairro onde eu moro em Tudo de Bastos, Praia Grande, como eu falei aqui, a cidade da Baixada Santista, São Paulo. E eu encontrei com o Dudu na farmácia e falei: oi, tudo bem? Bom dia. Aí tomei coragem e falei com ele: puxa, eu sempre quis aprender cavaquinho, haveria possibilidade de você estar me ensinando? Aí com aquela calma, né, aquele semblante assim, falou: não, tudo bem, eu ensino. Aquilo, eu fui para casa saltitando, pulando, porque para mim foi uma alegria imensa. E quando eu comecei a estudar com ele, porém, naquele momento que eu estava estudando, ele notou que eu cantava também. Então, eu comecei a tocar um instrumento de percussão, né, um tantã de marcação, e acompanhar o Dudu nos barzinhos na semana, tocando, início estudando em casa, né, e me dedicando ao máximo, né. Tinha vezes que eu não tocava no final de semana e ficava estudando o final de semana todo, estudando, me dedicando, porque eu tinha dificuldade realmente na troca de acordes. Era uma parte que eu teria que realmente me dedicar ao máximo. E ficava final de semana, dia de semana, hora de almoço, sobrava um pouquinho, estudava. Chegava da escola às 23 horas, ficava até 1h da manhã, para outro dia acordar cedo. Então foi uma batalha, mas é muito gratificante depois o resultado disso. E passado um bom tempo, o Dudu do Banjo, né, que hoje em memória, ele faleceu já há um bom tempo, ele falou assim: não, agora você vai realmente assumir o cavaquinho. Não, mas eu não tenho condições. Você vai sim. Depois eu entendi o porquê que ele queria que eu assumisse o cavaquinho. Eu montei um grupo e a partir do momento aí a responsabilidade ficou maior. E o que acontece? Eu comecei a estudar mais, me dedicar mais, participei de festivais, gravei coletâneas, na época era disco, uma coletânea, depois CD, e fui batalhando, e foi tomando uma proporção tão grande, e eu comecei a lecionar, né? Comecei a lecionar em casa, né? Teve muitos alunos que começaram comigo, inclusive vários deles hoje estão na noite tocando, para mim é gratificante, estão super bem, né? E com o passar do tempo eu fui convidado a dar aula em escolas, né? Lecionei na escola aqui da cidade chamada Mozart, tinha muitos anos, né? Hoje ela já não existe mais, da dona Neide, fiquei por muitos anos, e posteriormente também lecionei na escola de música Estúdio A, da senhora Luz Marina, né? E fiquei por muitos anos lecionando lá, e depois resolvi lecionar particular. Isso foi uma escola para mim. Além de tudo, lecionar, só o fato de eu tocar na noite me ajudou muito, porque a prática leva ao resultado final também, né? Não adianta você só estudar em casa, professor casa, professor casa. Por mais que você não tenha a pretensão de ter um grupo no futuro, mas você vai tocar em festinhas, né? É a sua terapia, por isso tem que aprender da forma correta, né? Então você tem que se dedicar ao máximo e também tocar ou em festas ou em grupos, porque a parte prática é que leva realmente ao sucesso no instrumento cavaquinho. Então isso leva em consideração bastante. E passado um tempo, eu comecei a me dedicar mais e mais e mais, né? Eu sempre fui cavaco na parte de base, depois me interessei por choro, que é uma área muito boa, que te dá um crescimento muito grande em relação ao cavaco, o instrumento. Para quem não conhece, o choro, ele é considerado jazz brasileiro, né? Então ele te dá essa possibilidade aí de um crescimento musical muito grande. Então é muito interessante para quem estudou o cavaquinho. É lógico que inicialmente você não necessariamente você tem que estudar a parte de choro inicial, mas você vai se aprimorando, estudando várias partes do instrumento, como ritmos, batidas, parte de teoria, percepção musical, para que você possa alcançar, né? Porque a independência é a melhor coisa do mundo dentro do seu instrumento. Você tem que ter uma convicção, né? Você tem que ler, né? Você tem que ler a partitura, você tem que ler a cifra, porém, você também não pode estar preso a ela. Você tem que ter essa parte também, que não é, futuramente eu vou estar explicando sobre isso, não é pegar música de ouvido, é a parte da percepção, é o seu ouvido perceber e, teoricamente, você saber o que vai se aplicar dentro daquela harmonia, dentro daquele campo harmônico que foi proposto pelo arranjador da música. De repente você está lá ouvindo um fundo de quintal, uma revelação,
E você vai estudar em cima daquilo lá, e a música não tem meio termo, é aquilo. Futuramente também irei explicar que não existe quadradinho. Não existe quadradinho. A música, ela nasce simples, e você tem que tocar naquele contexto da música simples. Quando a música é complexa, ela exige realmente uma complexidade de dissonâncias, acordes, modulações e tal, porque a linha melódica pede isso. Foi o que foi proposto. Então, deve-se ter uma coerência dentro do instrumento. Você pode, eu vou simplificar músicas. Essa questão de simplificar, ela acaba atrapalhando um pouquinho, porque tira a essência da música. Então nós temos que ter essa preocupação em saber o que é uma música que foi colocada como simples, né? E não tem como se colocar algo mais complexo, e quando é complexo tem que executar da mesma forma, né? Também nesses temas que nós iremos abordar, falarei muito também da questão de transporte tonal também, né, que é muito importante. Quando você vê algum músico dentro da sua gravação cantando, cada um tem seu registro médio, vocal, então você pode tocar no tom original, porém você vai aprender a transportar para o seu tom da voz. Se você é um baixo, se você é um barítono, ou se você é um tenor, dentro daquele contexto, né, para que não haja futuramente um problema nas cordas vocais. Então isso é muito interessante. Em relação a isso também, iremos abordar vários temas em relação a isso também, montagem de acordes, né? E isso vai te possibilitar para que você tenha essa independência dentro do instrumento cavaquinho. Vai ajudar e muito. Então é importante a gente focar, ter uma questão de lógica de treino em casa, né? Porque temos que separar o treino. Eu costumo dizer o seguinte: você vai estudar o ensino médio durante 3 anos, 4 horas todos os dias. Você se dedica, você consegue assimilar e consegue passar. Então eu estou associando ao instrumento também. Então você vai se dedicar ao máximo, como se fosse o ensino médio da sua vida, durante 4 horas por dia. Eu te garanto, e realmente você vai alcançar o êxito, vai conseguir tocar, dominar o instrumento. Mas tem que abrir mão de algumas coisas, né? Inicialmente, estudar muito, 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 para que você possa alcançar. Esse é o segredo do sucesso dentro do instrumento cavaquinho. Quando eu comecei a tocar várias bandas, comecei numa época boa, que é a época dos anos 90, né? Muitas bandas, Banda Brasil, Fundo de Quintal, e Raça Negra, enfim. Falando sobre Raça Negra, foi uma época interessante, porque o samba, as pessoas tinham um certo preconceito na rádio FM para tocar samba, né? Então Raça Negra, que literalmente levou o samba para as FMs, e teve aquela explosão toda por conta disso. Então isso é interessante. Você via Fundo de Quintal, você via Catinguelê, que estava iniciando na época, Exalta Samba, Sensação, e muitos outros grupos. E a primeira música que eu aprendi foi a música de um cantor chamado Biro do Cavaco, né? Era executada em Lá maior, e eu aprendi a tocar em Sol, que é uma batida simples, super básica, mas me ajudou muito na minha desenvoltura, né? Ela começa bem assim, ó. Super básica, 4 acordes, e eu ficava exercitando esse volume de batidas, esses 4 acordes, que é o Sol, Si menor, Lá menor e Ré com sétima. Sol, Si menor, Lá menor e Ré com sétima. Sol, Si menor, Lá menor e Ré com sétima. Sem a gente esperar, nasce uma pequena flor. Já vamos pular pro refrão, para você poder lembrar, né? Aí vem: o nome dela é Jéssica, eu já falei pra você, é a coisa mais linda que Deus pôde trazer. Essa primeira música que eu aprendi, né? Tenho muito orgulho de dizer que eu aprendi essa música, que ela foi referência para muitas mulheres do Brasil, muitas meninas que nasceram naquela época, que hoje tem o nome. Inclusive, quando eu vou tocar em roda de samba, até hoje pedem, né? Falam: daria para tocar a música Jéssica? Porque o meu nome, meu pai colocou por conta dessa música do Biro do Cavaco, né? E eu fico super feliz de lembrar isso, essa música que deu origem a muitas mulheres aí.
Lembrando também, gente, quando eu iniciei, as pessoas, hoje em dia não, né? Hoje em dia tem muita questão de cifra clubes, tais sites, muitos sites que mostram as cifras das músicas. Antigamente eram revistas, né? Inicialmente era a revista Ginga Brasil, depois veio a revista Cavaco. Então você queria pegar uma música, tirar uma música, você via lá a transcrição e você começava a estudar. Eu vou pegar o original. E muitas das vezes as músicas realmente elas estavam no arranjo original e outras vezes não. Estava no método simplificado. Isso acabava atrapalhando um pouquinho. Uma vez, através de um conselho de um amigo, eu tinha ele como referência também no Cavaco, que era o Paulinho do Cavaco, tocou muito tempo no bar da Esther, em Praia Grande, que era um barzinho como referência para todos. Eu vi o grupo dele tocar, foi ali que eu fiquei apaixonado realmente pelo cavaquinho, bem antes de tudo. Né? E ele me deu um conselho bem assim, ele falou: Valdercy, nunca fique preso à revista, no caso de hoje, atualmente, a sites e tal. Você estude a ponto de se tornar independente. Então eu levo comigo isso até hoje, né, pessoal? Porque a gente tem que ter essa preocupação em você realmente entender o fundamento, né, compreender o campo harmônico, escalas, saber o processo de montagem de acordes e tal. Ter o domínio na região grave, médio e agudo do braço do cavaquinho. É importante ter esse conhecimento, né? Isso tudo te leva ao sucesso no instrumento. Então isso é muito bacana. E aí, naquela época, através dessas bandas, sozinhos e grupos, eu ia conseguindo estudar as músicas e tirar realmente dos arranjos que estavam ali, né? E tem uma coisa super interessante, que além de você, depois que você chega a essa parte da independência, e você já consegue realmente, através da percepção musical, não tirar a música de ouvido, conhecimento teórico, e consegue ali ouvir uma música, uma plataforma digital, falar: puxa, eu toquei essa música, vai fazer um comparativo com a partitura original, realmente, puxa, tá aqui, realmente é isso mesmo, eu não estou omitindo nenhum acorde. A gente não pode se fazer isso também. Então tem uma preocupação também no sentido de você tocar a música do jeito que ela é. Por exemplo, você está aqui hoje e você acaba se encontrando com um mineiro, que hoje o samba se expande de tal forma, não tem aquela questão só na região, no eixo Rio-São Paulo, né? Antigamente tinha muito essa coisa de você falar, samba é São Paulo e Rio. Não, hoje o Nordeste tem muitos sambistas bons, na região Centro-Oeste, Norte, região Sul. Isso é muito bom. Quando eu falo nisso, eu quero dizer o seguinte: se eu tocar hoje com mineiro, com paulistano, com carioca, com sulista, a mesma harmonia da música. Um exemplo, um cantor que eu gosto muito, do Reinaldo, ela tem que bater os acordes. Não pode dar aquela coisa chamada choque. O que seria o choque musical? Ou alguns falam bater na trave, né? A pessoa está tocando a harmonia correta, os dois ali, e o outro está meio que perdido, né? Às vezes a música tem, naquele determinado espaço de tempo, tem 3, 4 acordes, um tipo de passagem ou algo do tipo, e a pessoa está segurando e simplificando, né? Tem até um fato curioso, uma vez na minha vida, tem um ex-aluno que eu encontrei na rua, trabalhei por algum tempo na empresa de energia elétrica aqui da cidade, e ele me parou uma vez, ele não queria estudar, porque é aquela coisa, né? Tem pessoas que realmente querem se aprofundar e tem pessoas que não têm paciência. Você tem que ter paciência, disponibilidade. São coisas assim nesse quesito que vão te ajudar muito. E ele me parou e ele falou o seguinte: tudo bem, professor? Eu descobri o seguinte, que eu vou comprar um monte de revistas e que eu posso simplificar tudo e tocar como uma parte tranquila, né? Vou tocar como uma música fácil, se ela for difícil eu vou simplificar e por aí vai. E eu fiquei falando aquilo, eu falei: você está certo. E eu realmente fiquei em silêncio absoluto. Mas por quê, gente? Porque realmente a pessoa, quando se dedica, ela não para o estudo e você tem que, hoje em dia, com o advento da internet e tudo, da tecnologia, você tem como especular. Você não tem como chegar aqui para mim e falar: olha, será que o Valdercy realmente ele está passando uma metodologia correta? Então você pode especular e procurar outros professores, né? Então eu realmente fiquei quieto porque guardei aquilo para mim, porque eu sei que eu não estava fazendo nada de errado, né? A música, se ela é complexa, eu vou tocar, porque eu não posso tirar a essência da música. Ela respeita a linha melódica. Quando é executada, você está tocando em cima daquilo. Então, e aí eu guardei aquilo, fiquei
tranquilo em relação àquilo, porque realmente eu não estava fazendo nada de errado, é o que eu passo para meus alunos. Você tem que ser coerente, sempre, coerência com a música. Tocou a música, tá ali de frente para a plataforma digital, você vai tocar uma outra coisa importante, é lógico, o instrumento tem que estar afinado pelo diapasão, um afinador padrão. O diapasão nada mais é do que um afinador padrão. Todos que vão gravar dentro do estúdio, em qualquer segmento do mundo, é gravado com o instrumento afinado pelo diapasão. Porque às vezes aconteciam uns fatos interessantes e engraçados, né? O aluno saía da aula, ia para casa, e alguém que tocava um pouco de cavaco, pegava o instrumento dele e dizia, está desafinado. E ele afinava abaixo do padrão, deixava afinado, porém abaixo do padrão, do diapasão, ou acima. O que acontecia? O aluno iria tocar de frente, naquela época era CD, né? Ele tocava de frente para o CD, e, puxa, a harmonia não está batendo, está estranho. Quando chegar na aula eu vou conversar com o professor. Aí ele chega lá, professor, aconteceu o seguinte, aquela harmonia que até então eu consegui tocar e tal, não está batendo, não, tem alguma coisa de errado, tinha alguma coisa de errada. Quando eu falei, me presta o instrumento, por favor. Quando eu olhei, eu constatei que alguém mexeu no seu cavaquinho, disse, o rapaz assim afinou. Assim, então, ele deixou afinado, porém abaixo do diapasão, ou acima do diapasão. Então ele está ali, tem que estar exato na altura do diapasão para que você possa realmente tocar de frente. Hoje, no caso, para as plataformas digitais, conseguir executar. Estou tocando lá um Revelação. Quando eu te vi pela primeira vez, me encantei com o seu jeitinho de ser. Eu executei aqui, ela está em Lá menor. Em qualquer lugar do Brasil, todos vão tocar em Lá menor, na altura exata, a não ser que ela está muito alto para mim, eu vou transportar, a questão do transporte tonal que eu falo sobre isso, ou está muito baixo, eu vou aumentar o tom, então tem essa questão também, né? Então essa preocupação todo dia, deixar sempre o instrumento afinado pelo diapasão. Uma outra coisa importante, falando de afinação, não poderia deixar também você terminou de estudar o instrumento, você desafina o instrumento. Por quê? Porque para baixar a tensão das cordas e não empenar o braço do cavaquinho. O cavaquinho, ele não é como determinados violões que você vê que tem um tensor fora a fora que você pode ajustar posteriormente, né? No caso do cavaquinho, não. Se você deixar ele afinado e guardar, com certeza ele vai empenar. Isso vai dar um trabalho tremendo para depois mexer no braço e tal. Então tem que também ter essa preocupação, né? Nesse curso também, depois que você estudar o cavaquinho, teremos também outros cursos também, acredito eu, na parte de banjo. E qual a diferença entre cavaco e banjo? Puxa, qual a diferença entre cavaco e banjo? São 4 cordas, mesma afinação. O que muda, gente, é a batida, né? O instrumento do cavaquinho, ele é uma coisa mais um arpejo, tem a parte de solo, introduções. O banjo é mais floreio, né? Aquela que é repicada e tal, todo mundo gosta de fazer. E é um instrumento que ele entra na segunda parte da música. Você nota que dentro do estúdio, entra violão, cavaco, na segunda parte, com peso do surdo e tal, aí sim entra o banjo. Futuramente estaremos falando sobre isso também, que é o instrumento banjo, né? Que foi ali inserido no mundo do samba pelo Almir Neto, como todos sabem, né? Que veio de uma referência, ele pediu para que se fizesse, até interessante a história do banjo, dentro do contexto do cavaquinho, estou explicando para vocês. Ele queria por quê? Porque naquela época ele tocava assim na praia o cavaquinho e os instrumentos acabavam, né, encobrindo, né? E sobressaía, o instrumento do cavaquinho não tinha aquela sonoridade alta. E ele pediu para o luthier, baseado dentro de um banjo norte-americano, eu queria que você fizesse um banjo e tal, com afinação de cavaco. Aí ele fizeram, e deu certo, e está até hoje. Né? Tem muitos adeptos do banjo, né? É interessante saber isso aí também. E aí acabam inserindo dentro do mundo do samba, né? Dentro da roda de samba em praia, você só vai ver banjo. Por quê? Porque é um instrumento acústico e alto, tem uma outra acústica, né? Então, saber diferenciar também, nunca se pode tocar um banjo com a mesma batida de um cavaco. Tem gente que toca um cavaco, vou dizer um exemplo, toca um cavaco com batida de banjo, ou banjo com batida de cavaco, não pode. Cada um no seu quadrado. Como eu falei, o cavaquinho, um instrumento mais tranquilo, né? Mais arpejo, mais suave, e o banjo mais floreio, né? Tem aquelas corridas todas com os acordes.
para que possa se executar da melhor maneira.